Nós temos uma palavra profética para essa noite, uma palavra de revelação, que eu gostaria que você que trouxe a Bíblia, a Sagrada Escritura, abrisse ela comigo no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Vou repetir mais uma vez para que os irmãos encontrem, localizem na palavra. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14, cujo subtítulo desta palavra, Mensagem à Laodiceia. Este será o nosso embasamento bíblico dessa noite. Quem encontrou pode dar um glória a Deus aí. Não, está muito fraco. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, durante a pregação, sinta-se à vontade para dar glória a Deus, aleluia, amém? E mergulharmos na palavra. Esse texto bíblico, eu queria embasar o tema da mensagem de hoje à noite. Eis que estou à porta e bato. Diga para quem está do seu lado, o tema da mensagem. Fala para ele, o tema da mensagem é este: eis que estou à porta e bato. Para nós guardarmos e fixarmos no coração o tema da mensagem. 1, 2, 3. Eis. Está muito fraco. Eis. Amém. Então vamos ao texto, a palavra de Deus. Verso 14. Diz assim para mim e para você, amado: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Verso 17. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Verso 19. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha e me abrir a porta, entrarei em sua e ceia, eu com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei ao meu Pai no seu trono. E o verso 22 encerra dizendo para mim e para você, meu querido, que quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Se a palavra dele, vamos aplaudir com todo o vigor, irmãos. Ei, glória! Palavra tremenda, sim ou não? Sim. Uma palavra, olha aqui para mim, vai puxar um pouquinho a nossa orelha nessa noite, mas no término dela, ele nos garante salvação. Então, num tom introdutório, presta atenção na introdução para você entender a mensagem. Primeiro eu vou construir a mensagem, depois eu vou desenvolver a mensagem e nós vamos concluir a mensagem no tema dela. Eis que estou à porta e bato. O livro do Apocalipse, irmãos, foi escrito num período muito difícil, muito cruel. Como assim, Ronaldo? Um período de perseguição, um período de privação, um período onde os cristãos eram perseguidos de todas as formas que eu e você venhamos a imaginar ou pensar ou até mesmo raciocinar nessa noite. Era um período tenso na vida dos cristãos. O interessante é que o livro do Apocalipse vem da linguagem, ou seja, proveniente da língua grega, o apoxilas, que significa revelação. Então nós entendemos que nessa noite, esse trecho das Sagradas Escrituras, que nós acabamos de ler,
não é uma mensagem comum, não é uma mensagem convencional, é uma mensagem de revelação. E o interessante é que o livro do Apocalipse, ele é escrito por o apóstolo João, o mesmo que encostou a cabeça no peito de Jesus, o mesmo e o único dos 12 que estava aos pés da cruz de Cristo quando Jesus foi crucificado. O interessante é que quando João escreve isso, ele está exilado num lugar chamado Ilha de Patmos. Patmos ficava a 55 quilômetros, para nós entendermos geograficamente hoje, a Turquia, ou melhor, a Grécia, do mar Egeu. O interessante é que João ali, exilado, preso, separado, nós entendemos o seguinte: nessa época de João, os outros 11 apóstolos já não existiam mais. Todos os outros 11 apóstolos de Jesus já tinham entregue a sua vida através do martírio, numa morte cruel. João foi o único apóstolo de Jesus, dos 12, o último a morrer de morte natural. E o interessante é que quando ele estava na ilha de Patmos, o Senhor concede a ele essa revelação no meio do exílio, no meio do cativeiro, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio da privação. O que você quer dizer com isso, Ronaldo? Deus ainda é capaz de falar comigo e com você, ou melhor, revelar-se a mim e a você em meios aos sofrimentos da nossa vida. Ainda que você tenha adentrado aqui hoje ao grupo de oração, Jesus nos leva ao Pai com problemas, com adversidades, com lutas, com provações. Não conheço você, não sei nada de você, conheço alguns irmãos do núcleo do grupo de oração, mas muitos dos que estão aqui eu não conheço. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, meu amado. Eu conheço um Deus que conhece a mim e a você, e nessa noite quer se revelar-se a nós. Quem crê pode aplaudir a Ele e dar um glória bem alto. É assim o nosso Deus. Não pense você que na prova Ele não vai falar contigo. Não pense você que no meio da batalha, da provação, Ele não há de se levantar e falar contigo, meu irmão. Deus fala comigo e com você a todos os momentos, a todos os instantes, a todas as circunstâncias e contextos da nossa vida. O interessante é que essa revelação que Jesus de Nazaré concede ao apóstolo João, ele dá através de uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Para nós entendermos melhor, essas igrejas ficam hoje na Turquia Ocidental, para nós entendermos geograficamente falando. O interessante, 7 igrejas. O número 7 tem um simbolismo bíblico. O número 7 representa a glória de Deus, a vitória de Deus. O interessante é que se nós pegarmos aqui no capítulo 2, não precisa pegar não, só escuta. No capítulo 2 de Apocalipse, a primeira mensagem é dirigida à igreja de Éfeso. Viramos a página ainda no capítulo 2, a segunda mensagem à igreja de Esmirna. Ainda no capítulo 2, a terceira igreja, a mensagem à igreja de Pérgamo. Ainda no capítulo 2, a quarta mensagem na igreja de Tiatira. Aí nós já adentramos no capítulo 3 de Apocalipse. A quinta mensagem, a igreja de Sardes. A sexta mensagem no capítulo 3, a igreja de Filadélfia. E a última mensagem, ainda já no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Quero dizer para você, querido, olha aqui para mim. A Laodiceia nessa noite somos eu e você. A igreja de Laodiceia, a última revelação. Ainda que você indague aí no seu coração, Deus ainda não falou comigo nessa noite. Deus ainda não se manifestou comigo aqui no grupo de oração. Não senti Deus no terço, não senti Deus no momento do louvor, não estou sentindo Deus ainda agora que o Ronaldo começou a pregar a palavra, mas eu tenho uma boa notícia e profética para te dar. Até o término da mensagem, eis que Ele vai falar com você, meu irmão. Quero te dizer mais, Ele vai sacudir você e a mim nessa noite. Por quê, Ronaldo? Porque tem uma palavra de revelação direcionada para mim e para a tua vida. Bate assim no seu coração e diga comigo: a palavra de Deus tem um alvo nesta noite, e é o meu coração. A igreja de Laodiceia
Sou eu. Jesus está falando comigo. A mensagem dessa noite é para a minha vida. Dá um glória a Deus e aplauda Jesus. Ei, glória. Aleluia. Agora se atente no texto, verso 14. Olha o que ele começa dizendo. Ao anjo da igreja de Laodiceia, do Ronaldo, do Ciel, do Paulo, do Geraldo, dos irmãos, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha aqui para mim. O primeiro que recebe a revelação é o anjo. Todas as vezes, guarda no seu coração, que você encontrar nas Sagradas Escrituras, falando a respeito de anjo, está diretamente relacionado a uma mensagem reveladora da parte de Deus. Assim como foi com a mãe da igreja, a mãe de Jesus, a nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, quando ela recebeu a visitação, a anunciação, a revelação do arcanjo Gabriel. Então todas as vezes que nós ouvirmos falar a respeito de anjo na Sagrada Escritura, meu amado, se prepara, porque tem revelação da parte de Deus, mensagem da parte de Deus para a nossa vida. O interessante é que a mensagem vem de Jesus e entrega para o anjo. Aí você pode dizer assim, Ronaldo, mas como assim de Jesus? Olha o que João continua escrevendo. Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não precisa pegar não, eu vou levar você lá em João para testificar que é Jesus que está falando. Olha o que começa dizendo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, olha. No princípio era o verbo, Jesus. E o verbo estava junto de Deus, Jesus. E o verbo era Deus, Jesus. Versículo 2. Ele estava no princípio, junto de Deus. Irmãos, nós entendemos que aqui quem fala no livro do Apocalipse, entregando a mensagem para o anjo, nada mais era do que Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim. O livro do Apocalipse, segundo a teologia bíblica, foi escrito por volta do término do ano 68, no término do Império Romano de Nero. Outros historiadores, biblistas, teólogos da igreja, escrevem que o livro do Apocalipse não foi no ano 68, foi no ano 95, com o imperador romano chamado Domiciano. Então, amados, 95 anos depois da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, 95 anos depois, Jesus entrega essa revelação para João. Para quê, Ronaldo? Para exortar a igreja e encorajar a igreja. Olha aqui para mim. Das 7 mensagens das 7 igrejas que eu li para você, a de Laodiceia é a última. É a única igreja que Jesus não vai encorajar, Jesus vai exortar. As outras igrejas, porque o tempo não permite, se nós lermos, a mensagem que ele entrega para o anjo é de encorajamento para a igreja. Mas essa última mensagem, a igreja de Laodiceia, não é de encorajamento, é de exortação. Exortação por quê, Ronaldo? Porque a igreja estava fora dos moldes de Deus. E nessa noite, meu irmão, eu não sei como você adentrou com a sua vida em Cristo Jesus aqui nessa noite, mas se está fora do plumo, meu irmão, Jesus vai colocar no plumo pela palavra de Deus, amém? Olha o que continua dizendo o versículo 15. Conheço as tuas, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Olha aqui para mim. Quando ele diz, conheço as tuas obras, significa, irmãos, olha aqui, que ele estava no domínio da igreja de Laodiceia. O cabeça da igreja de Laodiceia era Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim. Quando nós estudamos na nossa igreja una, santa, católica e apostólica romana, magistério e tradição da igreja, doutrina, catecismo da igreja católica, nós vamos verificar em todas as encíclicas papais, cartas papais, doutrina da nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Ou seja, o cabeça da nossa igreja é Jesus de Nazaré. Por que, Ronaldo? Porque essa igreja foi comprada a preço de sangue, irmãos.
a preço do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Ainda que tenha a pessoa da autoridade máxima da nossa igreja, o Santo Padre, o Papa, os cardeais, os bispos, arcebispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, a autoridade maior da nossa igreja se chama Jesus de Nazaré. Aí nós olhamos para a vida dos leigos da igreja, coordenador de grupo de oração, coordenador de ministério, coordenador de pastoral, de associação, de irmandagem, seja lá qual for. Nós temos que entender o seguinte, irmãos: essa casa tem um dono, essa casa tem ordem, amém? Essa casa tem doutrina, amém? Essa casa tem regras, amém? E quando Jesus revela ao anjo aqui, conheço as tuas obras, significa que ele estava dizendo para Laodiceia assim: olha, tem alguma coisa em vocês que precisa ser arrumado. Tem alguma coisa na vida de vocês que não está no padrão da minha igreja. Tem alguma coisa em vocês que não está andando em concordância comigo. Por isso ele começa exortando, aí ele vai dizer, vai utilizar um exemplo: tu não és nem frio nem quente. O que significa isso? Instabilidade, você é instável. Essa igreja é instável. Essa igreja uma hora anda comigo, outra hora anda longe, distante de mim. Uma hora busca a minha presença, outra hora sai fora da minha presença. O interessante é que a cidade de Laodiceia tinha muitas águas aromáticas, águas quentes, que tratavam, que desembocavam em fontes daquela cidade e serviam para tratamentos medicinais. Por isso que ele utiliza esse exemplo. A água, quando ela estava quente, era a água que estava no ponto para tratar as enfermidades, as doenças. Ela não podia ficar fria. Fria não servia para nada. Mas olha o que ele continua dizendo no verso 16: mas como és morno, ou seja, você não é nem frio e nem quente, você é morno. O morno, ele continua dizendo, olha, vou vomitar-te. Olha aqui para mim, parece uma palavra pesada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vou vomitar-te. Vomitar-te traz-nos a correlação do quê? Do vômito, da náusea, da coisa ruim que está no estômago e chega uma hora que quer ser lançado fora, jogado para fora. Só que, meus amados, Deus, ele é tão amoroso, tão paciente comigo e com você, que isso que João escreve aqui, vomitar-te, significa, amados, que ele quer nos colocar no eixo. Ele queria que aquela igreja de Laodiceia voltasse a caminhar nos padrões cristãos, não fora dos padrões cristãos, porque, meu querido, olha aqui para mim, estarmos dentro da igreja, da casa de Deus, do templo físico, como nós estamos aqui nessa noite, ou pertencermos a algum movimento ou pastoral da igreja, olha aqui para mim, não significa que eu e você estamos em Deus, irmãos. Quantos estão exercendo ministérios? Quantos estão exercendo cargos dentro da igreja? Mas o coração, o interior está quilômetros, anos-luz de Deus. E muitas das vezes, amados, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, que estamos servindo a Deus. Só falta colocar uma auréola, como é que chama aquilo? Auréola de anjo, é isso? Só falta colocar a auréola de anjo na nossa cabeça. Somos os anjinhos, os perfeitos, os que não têm pecados. Meu querido, deixa eu dizer para você, a palavra nos garante que ele não veio para os sãos, ele veio para os ele não veio para os perfeitos, ele veio para os imperfeitos. Só que, meu amado, quando ele diz aqui, nem frio nem quente, você é morno, vou vomitar-te, significa hora de decisão, irmão. Ou eu sou um cristão católico quente, meu amado. E aqui eu não estou me referindo a ser carismático, a ser gente do avivamento, do fogo, não. Ser cristão com o pé no chão, meu irmão. Enraizado, edificado em Cristo Jesus. Que não qualquer ventinho lá fora leva a mim e a você distante da presença de Deus. Eu não vou perguntar aqui para não passar vergonha, mas você conhece gente assim dentro da igreja? Não precisa responder não, pelo amor de Deus. Queridos, eu e você, a mensagem é primeiramente para o coração do pregador, quando é passada para ele. Então a carapuça, que o primeiro que investe é o pregador. Se eu não vivo
na cristocentricidade, a palavra, os mandamentos, a doutrina de Deus, se eu não ando no crivo de Jesus Cristo, me desculpe, irmãos, é aquilo que ele vai chamar os fariseus no evangelho: sepulcros caiados. Gente que está dentro da igreja, joga fardo nas costas das pessoas, critica as pessoas, condena as pessoas, aponta as pessoas. Só ela é quem não muda de vida. Só ela é que o caráter dela não é moldado, não é, sabe, ajeitado por Deus. Só o coraçãozinho dela que é o perfeito. E meu irmão, a palavra de Deus hoje é para todos nós, indistintamente nessa noite. Chega de mornidão, queridos. Chega de, sabe, ser um cristão apagado, que uma hora eu venho no grupo de oração por interesse, porque eu quero uma cura e uma libertação. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos que vir ao grupo de oração por aquilo que Jesus Cristo é na nossa vida, amém? Por aquilo que Ele representa na nossa vida, pelo amor, a reverência, a gratidão que nós temos a Ele, de tudo que Ele tem feito, já fez e ainda vai fazer na nossa vida. Ou Ele não tem feito na sua vida? Na minha Ele tem feito muitas, irmãos. Abaixo de provas, de lutas, de lágrimas, de sofrimentos. Mas eu tenho certeza que se eu entregar o microfone na mão de cada um aqui, e o tempo não permite isso, todos nós, indistintamente, vamos falar de uma graça que Deus concebeu na nossa vida. Então, irmão, significa que a hora da mornidão, ó, fala para quem está do seu lado aí, ó, chega de mornidão, fala para ele aí. Se você for morno, você vai ser vômito. Mas Ele não quer que você seja vômito. Então joga a mornidão fora. Seja uma água quente, medicinal, que vai tratar, fala para ele, as curas, as enfermidades que os irmãos e que você precisa. Só quem crê pode aplaudir Ele e dar um glória a Deus. Aleluia. Versículo 17. Pois dizes, olha só, sou rico, faço bons negócios, de nada. Você conhece gente assim? Hã? E não sabes, olha o que ele vai dizer agora, que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, muitas das vezes, sabe o que nos aparta da presença de Deus? E aqui a palavra está diretamente relacionada a isso: a soberba, o engrandecimento. Nós nos acharmos a última bolacha do pacote, está entendendo? A última Coca-Cola do deserto, está entendendo? Às vezes, porque tem um microfone na mão, a oportunidade de falar a uma assembleia, eu me acho o super-homem das galáxias, o homem de ferro da vida. As irmãs aí, as mulheres, a mulher maravilha da vida. Não, a hora que eu quiser eu vou lá no grupo de oração. A palavra está sendo ministrada, o louvor ministrado, a oração entoada, e o meu coraçãozinho está fechado à graça de Deus. Eu não quero mudança, eu não quero exortação, eu não quero mudar o meu comportamento, eu não quero me apartar das minhas más tendências, e quero continuar como um morno dentro da igreja. O que Jesus estava revelando a João aqui, para a igreja de Laodiceia, está diretamente relacionado a mim e a você nessa noite. É que chega, meu irmão, de nós dizermos assim: olha, faço bons negócios, sou rico e de nada necessito. Irmãos, nós necessitamos de Deus a todos os instantes, a todos os momentos da nossa vida. Se Deus fizer assim, irmão, ó, Ele acaba com tudo. Por quê? Porque o domínio está na palma das mãos dele, amém? A autoridade está em Jesus de Nazaré, diz o profeta Isaías no Antigo Testamento. Está nele. Olha o que ele vai dizer seguinte, olha. E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Miserável, cego e nu significa, representa, irmãos, caminharmos dentro da igreja, irmos à missa por preceito, principalmente a missa dominical,
Alguns, já viu? Não tenho nada contra. Se você faz isso, glória a Deus, continue fazendo. Mas que você faça com o coração sincero. Terço enrolado no braço, já viu? Agora tem no meio da juventude aí, tem os escravos de Maria. Estão colocando a corrente, até o cadeado tem. A única coisa que não se vive é a santidade de Maria. A única coisa que não se vive é a obediência de Maria Santíssima. A única coisa que não se vive, que se aparta, é o temor de Maria, a obediência de Maria. Irmãos, essa palavra é muito comprometedora e séria demais para nós. Gente que está vindo na igreja, olha, irmãos, não está chegando agora não, já está aqui há muito tempo. Está calejado de ouvir a palavra, mas não muda de vida, irmão. Não muda de postura, não muda de atitude. A palavra hoje é para sacudir o meu e o seu coração. Deus está dizendo para nós, ou você entra no plumo, ou você entra na direção, ou você vai se perder. Ainda que Ele não quer nos perder, amém? Ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, o bom pastor, deixa as 99 e vai atrás de mim e de você, aonde quer que nós estivermos, irmão. Seja no lixo do pecado, nas piores condições que eu e você nos encontrarmos, Ele vai atrás de mim e de você, Ele não desiste de nós nunca. A única coisa que inibe a graça de Deus, sabe o que é? O nosso coraçãozinho continuar fechado à graça de Deus. Eu estou ouvindo a palavra, mas eu não me moldo a palavra. Hoje, sabe o que está acontecendo, irmãos? Dentro da casa de Deus, da igreja? O relativismo. As pessoas estão querendo que o evangelho se enquadre a nós. E eu quero dizer para você, meu amado, é o contrário. Somos nós que temos que nos enquadrarmos ao evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque no momento em que nós nos enquadrarmos, é salvação na certa. Nós não vamos nos perder. Nós não vamos continuar cristãos dentro da igreja católica como mornos, dando contra-testemunho e achando que aquilo que nós estamos fazendo é a coisa mais normal, mais comum do mundo, sendo que não é, irmãos. A palavra de Deus hoje é exortação, é revelação sim, mas é para exortar. E eu quero exortar você, meu querido, meu amado, no amor de Cristo. Eu não sou melhor que você e nem você é melhor do que mim, que eu. Todos nós aqui somos iguais. Necessitados aqui, olha, ele vai dizer, andamos nus, sem santidade, miserável, sem perdão no coração, sem amar os irmãos. Vivenciei agora uma situação há pouco, menos de 3, 4 dias atrás. Pessoa de frente da igreja, referência, tratando os irmãos igual cachorro, Sebastião. Ao ponto da outra pessoa que entrou no carro comigo para ir embora, falou para mim, irmão, se eu tivesse chegando hoje, eu não voltava aqui nunca mais. A gente tem que fazer todo um contorno, tá entendendo? Tá entendendo, senhor? Todo um contorno para convencer a pessoa. Não abandona não, irmão. Olha para ele. Continua seguindo ele. O homem vai te decepcionar, o homem vai te frustrar, o homem vai te deixar no meio do caminho. Mas ele não frustra, ele não abandona, ele não deixa no meio do caminho. Será que eu posso ouvir um glória por isso? Ele não abandona, ele não frustra, ele não deixa no meio do caminho. Aplauda ele então, irmão. Não deixa. (18) Aconselho-te, olha o carinho de Deus. Aconselho-te, não está impondo nada. Que compres de mim ouro provado ao fogo, para que fiques rico, roupas altas para vestires, a fim de que não apareça a vergonha da sua nudez, meu Deus, e um colírios para que possa ver. Tem 3 situações aqui. O ouro provado ao fogo significa o Espírito Santo, irmãos, que purifica pecados. A veste de vergonha, irmão, para que não apareça a nossa nudez, significa santidade. Nós precisamos entender, irmãos, que eu e você, a partir do momento que nós colocamos a planta dentro dessa casa aqui, dentro desse grupo de oração, nós precisamos lutar por santidade. E ao sairmos daqui, continuar lutando por santidade. Amém? E o interessante é que o que encerra dizendo aqui, colírio para os vossos olhos, para que possas enxergar, significa visão espiritual, meu querido. Você sabe por que você está aqui, irmão? Será que você entendeu até agora o propósito de Deus em trazer você a esse grupo de oração?
nessa noite, que dia que é hoje? 30 de janeiro de 2017. É o terceiro grupo do ano, ô Ciel? Quarto? Terceiro ou quarto? Terceiro? Terceiro grupo de oração do ano de 2017. Qual o propósito que você fez com Deus para esse ano de 2017? Visão espiritual, visão ampliada. Não continuarmos como cegos dentro da igreja. Me desculpe aqui o ministério, viu, irmãos? Vou pegar os 6 pés pro pé agora. Toca que é uma maravilha. Cadê o Neucínio? Está aí? Canta que é uma maravilha. Tão abençoados que são, que vão tocar no rebanhão. Estão aí quantos anos no rebanhão? 3, 4 anos, não é? Acabou, desligo o instrumento, coloco na minha capinha, estojo, os irmãos aqui são chiques. E ó, põe o pé para fora ali, ó. Palavra de Deus fica longe da minha vida. A vivência com Cristo, a direção de Cristo fica longe da minha vida, irmãos. Isso é um testemunho para vocês. Há pouco menos de 3 meses atrás, nós acompanhamos uma pessoa no grupo de oração. Acolhi, tocava no ministério, com todo carinho, com todo respeito. E eu sabia que essa pessoa ela tinha um problema de dependência química. Eu já cansei de ouvir que na renovação carismática católica os irmãos não têm oportunidades. Isso é mentira. E o pai da mentira é Satanás, amém? Conversamos, passamos para ele as regras do grupo. O irmão foi uma benção. Estávamos acompanhando ele, a procedência dele. Até que começaram a chegar algumas notícias a mim. Para não assustar e não soar que nós somos ignorantes, sem discernimento, sem sabedoria, eu chamei para uma conversa, para um particular. Eu percebi que isso assustou o irmão. Falei, bom, vou respeitar. Vou dar corda para ver até onde vai. Só que, meu amado, quem não é firme, quem não tem visão espiritual, quem não tem propósito com Deus, não vai muito longe. Chegou uma hora, um dia, ele mandou um zap para mim, posso ir na sua casa, irmão? Pode, irmão. E eu sempre gosto de quando nós vamos ter alguma conversa, sempre tem mais uma pessoa para servir de testemunha, mas nesse dia só estávamos nós dois. E ele abriu o livro da vida dele para mim. E eu percebi que o irmão já estava fora da direção, ó. Eu falei para ele assim, menino, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você está pensando que chegar lá, tocar, ministrar, guardar um instrumento, ir embora para casa, fazer de conta que nada está acontecendo, vai te levar a algum lugar, irmão? Em primeiro lugar, meu querido, você está enganando a você mesmo. Você não está me enganando, você não está enganando os irmãos do grupo, você está se enganando a você mesmo, em não querer mudar de vida. A pergunta que eu te faço, irmão, você quer uma oportunidade de você continuar conosco? Ele falou, quero. Eu falei, amém, querido. Então você vai continuar. Soltei o passarinho da gaiola de novo. Foi embora. Foram se passando os dias, semanas, meses, sumiu. Não apareceu mais. Aí, Clovinha, responsável do Ministério de Louvor, já começa na minha cabeça. Ó. Ronaldo, tem que ir atrás, Ronaldo, tem que ver. Mandei um zap para ele. Ah, irmão, a semana que vem eu apareço. Não apareceu. Retornou um zap para mim, irmão. Eu posso ir aí na quarta-feira para conversar com você? Pode. Entramos na sacristia, fechei todas as portas, sentamos só nós dois. Irmão, eu não aguento mais. Foram essas as palavras dele para mim. Eu falei, mas por quê, meu irmão? Porque eu não quero. Eu não consigo mudar de vida. Eu tento, eu luto, eu faço forças, mas eu não consigo êxito, não consigo dar passo, eu não consigo ser firme. Aí ele falou para mim assim, eu não consigo ser igual a vocês. Eu falei, meu querido, você não tem que ser igual a nós, você tem que ser igual a Cristo. Amém? A nossa referência maior é Jesus de Nazaré. O homem, queridos, vai chegar uma hora que vai nos decepcionar. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pensando que o mundo lá fora vai palpar você, querido? Vai ter paciência com você, amado? Permanece aqui, irmão. O dia que você chegar na luta, irmãos, oram por mim, coloca a mão na minha cabeça, reza para mim, eu não estou aguentando mais. Estou na prova. Nós vamos orar para você. Irmão, caiu, levanta, vai para a fila da confissão, confessa, retoma, continua a caminhada. Sabe o que ele respondeu para mim? Não.
Eu falei para ele, então você quer sair pela porta da frente ou você quer que eu abra a porta do salão? Não, eu prefiro que você abra a porta do salão. Irmãos, a sensação, para encerrar o testemunho aqui, que eu tive de frustração quando eu abri aquela porta, é de dizer assim para mim mesmo, perdemos ele não volta nunca mais. Já fazem meses que ele não aparece no grupo de oração, meses que eu não o vejo a Santa Missa. Nós temos que entender que estar dentro da igreja não significa absolutamente. Esse ano eu completo 10 anos de caminhada, eu estou cansado de ver gente assim, irmãos, e é triste. Sabe por quê? Porque Deus não quer nos perder. Olha o que continua dizendo a palavra, versículo 19. Eu repreendo e castigo aqueles que reanima. Olha a ordem de Deus. Pois o teu zelo e arrepende-te. Olha aqui para mim. Irmãos, a exortação para a igreja de Laodiceia e para nós hoje é arrependimento de pecados. Mudança de vida, para você entender melhor. Mudança de comportamento, de caráter, de atitudes, de vocabulário, de comportamento. Não existe, irmão, não adianta fazer carinha de anjo dentro da igreja, no grupo de oração, na missa, mas lá fora nós somos piores do que os pagãos. Fazemos coisas piores do que eles. E isso, irmãos, se eles chegarem aqui hoje para ouvir uma pregação, olhar para o pregador e falar assim, nossa, mas será que é esse mesmo que eu vi ele parado na esquina, lá não sei na onde, com outra mulher que não era a mulher dele? Será que é esse pregador mesmo que eu estou vendo aqui? Será que é esse mesmo pregador que eu vi lá no boteco da esquina tomando uma cervejinha? Irmão, eu não vim aqui nessa noite dizer o que você deve, o que você não deve fazer na sua vida. Você já é crescidinho, já é grandinho, já sabe o que você faz. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, reanima o teu zelo, arrepende-te. Chegou a hora, irmão, como o profeta Ezequiel vai dizer, o coração de pedra tem que ser quebrado. Ele quer meter em nós um espírito novo, um espírito de santidade, um caráter moldado por Cristo Jesus, um comportamento novo, atitudes novas, de gente, meu irmão, que as pessoas lá fora, ao virem para cá, adentrarem essa casa aqui, enxergarem mudança de vida no povo que está aqui. Senão não tem conversão, meu irmão, é balela. Eu pergunto para você, o que você está fazendo da sua vida, irmão? A primeira coisa que ressoa ao meu coração, a partir dessa palavra, quando o irmão passou, que eu li, fui orar, fui escutar Deus. A palavra já estava pronta, quem precisava se preparar era eu, para trazê-la, anunciá-la a você. A mensagem de hoje à noite era essa. Como é que está a tua vida, Ronaldo? Como é que está o teu caráter? Porque, irmão, sermos, olha aqui para mim, na frente das pessoas, fácil. O difícil é nós sermos aquilo que nós precisamos ser, aonde os holofotes estão apagados, aonde ninguém está nos enxergando. A melhor pessoa que pode falar de mim nessa noite aqui é minha esposa. E lá em casa não tem máscara, lá a coisa é às claras. Lá o livro não é fechado, o livro é aberto. Lá não tem essa de ter senha da internet e eu não ficar sabendo, não. Tanto é que eu nem Facebook eu tenho. E o dela eu tenho a senha e entro a hora que eu quiser para ver o que eu quiser, o que ela está fazendo. Lá em casa não tem esse negócio de eu sair, não falar aonde vou, ou muito menos em que hora vou voltar, não. Eu saí de lá agora, falei para ela, filha, eu estou indo levar a palavra, viu? Amém, aonde? Lá no céu. Amém, vai com Deus, Deus te abençoe. Deus te use lá e o fogo caia lá em nome de Jesus. Amém, aleluia. Não tem esse negócio, irmão, de ser morno, mais ou menos. Se até hoje eu e você fomos assim, é hora de nós mudarmos. E para mudar implica em decisão, em comprometimento com quem, Ronaldo? Com o Jesus da palavra nessa noite, amém? Eu quero encerrar com você, olha o que ele vai dizer agora. Versículo 20. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu e ele com... Agora eu vou entrar na mensagem.
O eis que estou à porta e bato. Era Jesus falando para a igreja de Laodiceia: ainda que vocês estejam fora do padrão, eu ainda vou bater na porta do coração de vocês. Dos líderes da igreja: ei, Ciel, ei, ministro de cura e libertação, Geraldo, Sebastião, vai falando o nome, irmão. Marcelo, Adriano, Juliano, Luciara, Everton, Ronaldo, tá batendo, ó. Ei, como é que é o nome do irmão do baixo aí, irmão? Fabrício, ó. Tá batendo, que hora que vai mudar? Ei, você, tô batendo. Vai falando o seu nome alto aí, vai. Fala. Tá batendo, não desiste de você, querido. Não. Aqui nessa casa, ele não vai desistir de nós nunca. Quantos irmãos nossos da renovação carismática católica voltaram para droga, voltaram para bebedeira, voltaram para adultério? Irmãos, a coisa mais triste que tem da gente dar testemunho é a respeito dessas coisas. Eu sou fruto da pregação de um homem que está desviado há mais de 8 anos. Um homem que não teve pudor para pregar a palavra de Deus para mim. No dia eu fiquei até com medo dele. Colocou uma cadeira e subiu em cima da cadeira e falou assim: tem um jovem aqui dentro desse salão, você não abriu o seu coração, mas em nome de Jesus, levanta os seus braços, que ele vai te batizar com o Espírito Santo agora. Ah, irmão, se ele não tivesse a ousadia naquela noite de profetizar isso, talvez eu, Ronaldo, estava na mesma vida, me desculpe o termo, na mesma vida desgraçada que eu levava, irmãos. De rock and roll, de droga, de sexualidade desregrada. Estaria lá no lamaçal do pecado até hoje. Mas ó, há 10 anos atrás ele bateu na porta do meu coração. Aí ele fala aqui, ó: se abrir, decisão pessoal. Ele fala no particular agora já não é mais para a multidão, é no particular. A decisão de abrir, como aquela igreja de Laodiceia teve que tomar, irmãos, para ter um novo vigor espiritual, é pessoal. Somente eu e você podemos abrir a porta do coração. Aí vai dizer: vou entrar e vou cear contigo e você comigo. O que significa? Comunhão. Quando nós recebemos, olha aqui para mim, Jesus nesse altar aqui, e é chamado de comunhão eucarística, é exatamente isso que acontece depois que nós colocamos a hóstia consagrada na boca. Existe uma comunhão do Cristo na Eucaristia com a humanidade do Ronaldo, a sua humanidade. Na hora que nós engolimos Jesus, é exatamente isso que acontece, uma comunhão com Ele. Comunhão, olha aqui para mim, meu querido, de comprometimento. Significa que eu não tenho mais direito de retroceder, de voltar atrás. Não tenho mais direito de viver a mesma vidinha medíocre, hipócrita, miserável, mentirosa, fora dos padrões de Deus. E eu encerro a palavra com você, versículo 21. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma promessa acompanhada de uma ordem. Promessa de salvação. E ó, depois que ele bater na porta, nós abrirmos, acontecer uma comunhão, nós decidirmos mudar de vida, significa que nós vamos perseverar até o fim. E ele diz no Evangelho: aquele que perseverar até o fim será. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer para você, para nós encerrarmos e orarmos. 5 minutos. Quem aqui, com toda a franqueza, meu irmão, presta atenção. Se for para falar mentira, irmão, para mentir, fica com o braço abaixado. Nessa noite, a partir dessa mensagem de hoje à noite, dessa palavra, deseja a salvação, levanta as mãos para eu ver. Todos nós.
Só que para obter essa salvação, nós temos que fazer isso no final do versículo 22. Quem tiver ouvidos, o interessante, olha aqui para mim. A primeira coisa que Deus fez em Adão, no Éden, que Deus criou em Adão, quando Deus fez o boneco lá das coisas dessa terra, do barro, a primeira coisa que Deus criou em Adão foi o ouvido, irmãos. O profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 37 do seu livro, a respeito do vale de ossos secos, para Ezequiel proferir o oráculo de vida, para que os ossos secos retomassem a vida, foi a partir da palavra de Deus. Para Adão ser um ser vivente, ainda que depois Deus tenha soprado o espírito nele, Deus criou Adão a partir da sua palavra. Por isso, olha aqui para mim, o nosso aparelho auditivo é importantíssimo. Porque é por aqui que vai entrar a palavra de Deus, a ordem de Deus para nós nessa noite, até chegar aqui ao coração. Quem tem ouvidos, fecha um pouquinho os seus olhos em nome de Jesus.